E diante de cenários como esse em casa, é essencial que as pessoas saibam como controlar seus gastos financeiros para evitar então o endividamento. Vinícius Serra, vamos falar de endividamento, né, Vinícius? Olha, é quase impossível não ficar endividado com esses preços que estão lá nas alturas. Pois é, Sueli, como a gente já falou aqui no Diversa em Rede outras vezes, né? A partir do momento que você tem uma dívida, a facilidade dela se tornar ainda maior e isso se tornar uma bola de neve e a pessoa não conseguir sair é muito grande. Então, por isso, é sempre importante, né, a gente ficar atento a essas promoções, é importante ficar também atento a um gasto a mais que tem dentro do mês. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, né, nessas últimas semanas, né, nos últimos meses, foi a um supermercado comprar uma coisa, na outra semana, se fosse lá novamente, o preço estava completamente diferente. Então, é importante também saber o momento de comprar, né, ver se de repente tem alguma promoção naquele determinado lugar. Isso falando só especificamente do mercado, né, das compras diárias ali para casa, né, para comer, os alimentos também de higiene pessoal e tudo mais. Então, essa variação do preço acontece de uma forma muito grande, tem acontecido assim, né? Tem variado bastante. Uma pesquisa de endividamento e também de inadimplência do consumidor, a PEIC, ela que é feita mensalmente pela Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços de Turismo, apontou uma estabilidade no endividamento das famílias no primeiro trimestre. O mês de março terminou com 78,3% das famílias endividadas, mesmo índice de fevereiro, e esse lançamento foi divulgado neste mês de abril, no início do mês. Então, essa estabilidade que aconteceu, né, não tem sido muito comum, né, mas ainda existem muitas famílias com super endividamento por conta dessa questão que eu falei, né, de uma dívida que vai se estendendo uma atrás da outra. E a gente conversou com o economista e professor da Uniacademia, Guilherme Ventura, para trazer algumas dicas sobre economia. Vamos ver. Como economizar com a alimentação? A alimentação, primeiro, é que é separado entre o que a gente tem de produtos industrializados e o que a gente tem de hortifrutis, né, e produtos naturais, né. Então, a questão de hortifrutis, produtos naturais, é natural que eles sigam de acordo com o clima, sigam de acordo com a época, com a safra, né. Então, quanto mais, assim, o consumidor estiver atento a essa questão dos produtos da safra, que podem estar em preços menores no mercado, né, porque está chegando uma oferta mais abundante, então ele fazer essas escolhas pode ser interessante tanto para a saúde, né, quanto também fazer bem para o bolso, né. No caso dos produtos industrializados, então você tem uma lógica que você tem promoções que muitas vezes são feitas, né, pelo varejo, pelas redes de supermercados, e essas promoções podem levar a uma compra por impulso. O consumidor eventualmente achar, nossa, esse preço está com desconto, né? Só que tem que tomar cuidado se alguma promoção que ele poderia ficar estocado e realmente economizar ao longo do tempo, não vai se transformar em alguma coisa como um consumo maior, né? Porque se ele eventualmente comprar um produto por um preço menor, estocar muito, mas se depois ele aumentar o consumo daquele produto só porque no final das contas tem mais disponibilidade em casa, né? Então, no final das contas, uma coisa que foi pensada para economizar, na verdade, pode ser levado a um aumento dos gastos, né? Evite compras por impulso. Na hora das compras, por exemplo, tem umas dicas de evitar de você estar no supermercado justamente na hora das refeições, porque isso pode levar a uma compra por impulso. A questão de crianças no supermercado também, que podem levar a um tipo de pressão ali para comprar determinados itens. Então, são assim, boas práticas, né, de você se atentar a uma lista, né, para também fugir dos impulsos. Então, ter uma lista para se fazer, para seguir aquela lista, também é sempre uma prática muito boa. Boas práticas para economizar energia elétrica em casa. No caso do consumo de energia, né, aí também tem boas práticas, né? Por exemplo, hoje você tem a questão das lâmpadas LED, ajudam bastante na economia, né? A questão com relação a passar roupa, né? O ferro de passar é um grande consumidor de energia, então no momento de você assim, fazer de tal forma que logo depois da lavagem, né, tem boa prática de talvez, dependendo da forma como você lava, da forma como você coloca para secar,
exige menos passagem, roupas de baixo, roupas de cama, né? Evitar de passar, que isso aí ajuda também na economia, não passar esses itens, né? Você vai ter menos tempo do ferro de passar funcionando e você vai ter uma economia de energia também, além as questões ligadas à geladeira, por exemplo, a geladeira que toda hora fica abrindo e fechando, ela acaba consumindo mais energia, né? Os produtos mais modernos são mais econômicos, então realmente vale a pena se atentar, e sem contar para aqueles que existe a possibilidade de fazer as placas fotovoltaicas, né? Os estudos mostram que em torno de 4 a 5 anos o investimento retorna, então é como se fosse uma atratividade muito grande do investimento para quem consegue fazer a energia solar, né? Para o seu consumo também vale muito a pena. Olha, Sola, eu comentei anteriormente, né, da pesquisa de endividamento e inadimplência, né, que ela se manteve estável no mês de março, mas se a gente for pensar que quase 80% da população brasileira ainda está endividada, é um número muito grande. E desses 80%, 17% disseram estar super endividadas. E também 11% dessas famílias disseram que têm dívidas acumuladas de meses anteriores, nessa pesquisa que é referente ao mês de março. Então, qualquer tipo de economia, né, que a gente conseguir fazer no dia a dia, mesmo não parecendo muito grande naquela hora, no final do mês pode fazer muita diferença. Então, importante seguir essas dicas aí do Guilherme para ver se consegue fazer uma economia, mesmo que pequena, nos meses daqui para frente. Sorno. Com certeza, Vinícius. Olha, eu sou prova viva aí que eu estou precisando economizar um pouquinho, viu? Vou seguir as dicas do Guilherme, porque para dar conta aí das contas que vão chegando no final do mês, tá muito difícil. Vinícius, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar.